antes de iniciar este quarto bloco, que é a última parte deste debate de hoje, passo a palavra aqui ao árbitro Wilson Ambrósio, que ele vai comunicar uma punição a respeito de um equívoco ocorrido no bloco anterior. Antes da punição, eu queria salientar a chapa 1, que a pergunta que foi feita para a chapa 4, nós inviabilizamos, porque ela poderia ter sido feita de uma maneira muito mais clara, mais simplista, porque ele queria falar com referente aos prejuízos que pode ter causado a atual administração na área social. Ele podia perguntar simplesmente qual era o objetivo de lucratividade com referência a esse item. Isso apenas para deixar bem claro, porque a pergunta acabou ficando de forma distorcida. Um outro ponto também, seria importante salientar, que nas propostas de debate que foram aprovadas, somente um dos candidatos da chapa, presidente ou vice-presidente, é que poderá responder à questão formulada. Ou seja, não será permitido que uma resposta seja dada por dois candidatos da mesma chapa. Foi por isso que nós caçamos a palavra já quando estava na metade, porque não foi possível falar com Vossa Senhoria sobre esse assunto. E aqui está prevista uma penalidade. Então, a penalidade será que na próxima resposta da mesa 1, da chapa 1, melhor dizendo, em vez de 3 minutos, fica consignado em 2 minutos. Ok? Ok, registrado então. Perfeito. Segundo o árbitro, então, a próxima resposta da chapa 1, ao invés de 3 minutos, 2 minutos. Também é importante salientar que, de acordo com o regulamento, os vices têm que responder a uma das perguntas. Quer dizer, até agora nós tivemos somente a chapa 2, que o vice-presidente fez a resposta, e também por a chapa 4, que acabou ocorrendo. Então, quero lembrar apenas as demais chapas que o vice-presidente, um dos candidatos, deverá responder a uma das perguntas. Obrigado. Perfeito. E só que, considerando os candidatos das 5 chapas, este quarto bloco, ele será um pouco mais extenso. Então, ele terá esse primeiro momento, a participação da plateia. Nós vamos fazer 2 rodadas de perguntas com a participação dos convidados que previamente depositaram seus nomes aqui nas urnas. De que forma isso será feito aqui no nosso debate? Nós vamos sortear o nome do convidado, o convidado vai se dirigir até aqui à frente, fará a pergunta, na sequência nós vamos sortear o candidato que vai responder essa pergunta, seguindo aquele cronograma nosso, 30 segundos para a pergunta e 3 minutos para a resposta, não tem réplica e nem tréplica. Então, 2 momentos de perguntas da plateia, até para vocês se cronometrarem, depois a pergunta do mediador, que vai ser a mesma para todos os candidatos responderem, e no final, as considerações finais. Cada candidato vai ter 3 minutos para fazer as suas considerações. Perfeito? Então vamos com a participação da plateia. Peço aqui a nossa assistente que sorteie o primeiro nome do convidado que fará a pergunta aqui a uma das candidaturas. Só está o primeiro nome, mas eu posso também falar a matrícula. Nome Sérgio, matrícula 015.551, dígito 00. Por favor, comparecer aqui na frente o Sérgio. Sérgio, por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Eu estou ouvindo falar em evolução, em mesmice, mas pelo que eu estou vendo, a Alemãçã quer continuar numa mesmice, não quer evoluir. Será que algum dos candidatos sabe qual é o segundo esporte que mais cresce no mundo, que é dirigido aos jovens? Legal, Sérgio. Obrigado pela sua participação. A pergunta feita pelo Sérgio será respondida pelo candidato da chapa de número... Candidato da chapa número 2, 3 minutos para a sua resposta. Bem, a gente está discutindo aqui Tamborel, está discutindo um monte de coisa. Eu acho que a Vale até foi discutida a manutenção das 2 quadras para a competição e tudo bem. Mas tem uma coisa que nós temos que avaliar e pensar bem, é exatamente o perfil dos frequentadores do clube hoje, dentro da modernidade que se tem, tá? E vou responder a pergunta, se eu posso estar errado, eu acho que é o skate, tá?
Coisa que vem tendo uma briga danada aí para construir a nova pista de skate, vai para um lado, vai para o outro, e não é construída essa pista de skate. Então, é necessário talvez avaliar bem o Tamborel. Tudo bem, tem que ser avaliado o Tamborel, sim, como todos os demais esportes. O tênis, nós temos que repensar essas quadras de tênis também, que chegou uma hora que vai tumultuar isso daí, mas também tem que atender aquele associado jovem que chega, entendeu? E que é uma coisa nova, que é da modernidade, e que hoje se chama skate. A gente não vê hoje aqui no Aramaçã, nenhum associado jovem, adolescente, lendo uma revistinha, está com iPad, está com iPhone, está tirando fotografia. Ele se modernizou e o clube ficou para trás. E nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar trazer esse jovem para cá, junto com a família dele, junto com o pai, com a mãe. Vai passar um domingo aqui no Aramaçã com a gente, entendeu? Sem ter que ficar saindo correndo para fazer qualquer outro tipo de atividade familiar e social. E vai sair daqui fazendo a mídia social que a gente quer, falando bem do clube, valorizando o título de cada um. É essa que é a nossa proposta, é isso que nós queremos. Então, além disso, tem um problema educacional. É muito melhor você estar com o jovem praticando o skate aqui dentro do que ele praticando o skate na rua. E sabe lá com quem e por quê, onde ele está, entendeu? Correndo risco até no trânsito, tá certo? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar e buscar o perfil exato do adolescente que frequenta o clube hoje. Não é ficar pensando só lá atrás, não. Vamos procurar manter para atender o pessoal, inclusive do Tamborel? Vamos sim, vamos tentar, vamos lá buscar. Vamos tentar verticalizar esse clube para buscar espaço para todo mundo. Então, nós não podemos esquecer daquele associado que está chegando agora. Candidato, o senhor ainda tem 20 segundos. Candidato, o senhor tem 20 segundos. O senhor está satisfeito? 10 segundos agora. Estou satisfeito, obrigado. Então tá bom. Vamos virar o cronômetro e vamos sortear o próximo convidado que vai se dirigir até aqui à frente do palco para fazer a pergunta. Próximo convidado a fazer a pergunta é o senhor Adirson Lisiero, matrícula 2347, dígito 00. Senhor Adirson, por gentileza, comparecer aqui à frente do palco. Por favor, a plateia manter o silêncio. Senhor Adirson, a partir de agora, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Faria a pergunta dirigida a alguma pessoa, algum presidente? Não pode especificar. Para qualquer. Então, senhores, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui como associado e não como comissário. Eu gostaria de perguntar aos nossos futuros, ou melhor, nossos futuros dirigentes, alguma coisa que fosse esclarecida para nós sobre a renovação de energia. Nós temos aí em conta um gasto exagerado em energia elétrica. Sobre a renovação de energia ou a captação de energia solar, que eu ouvi do presidente, aliás, do candidato da Chapa 2, falar alguma coisa a respeito. Então eu dirijo a ele... Ok, pergunta feita. Vamos sortear qual candidato fará a resposta dessa pergunta. Obrigado, Adirson. Obrigado, eu. A resposta será dada pelo candidato da chapa de número 3. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Senhores, essa pergunta realmente é muito profunda. Eu estava tentando até visualizar aqui, que também foi abordada pela equipe de auditores. Eu acredito, hoje em dia, devido ao problema que o Estado de São Paulo esteja passando,
nós também estamos sendo vulneráveis a essa decisão de São Pedro. A energia elétrica é uma das contas mais altas que o Aramaçã está tendo atualmente. Porque o Aramaçã proporciona sempre o bem-estar do associado, e o bem-estar do associado é baseado nas suas áreas de competições, nas suas áreas de lazer. Eu acredito, não tenho experiência nessa área, mas tem sempre alguma coisa a ser feita, com uma economia, como a conscientização dos sócios e não deixar um chuveiro ligado sem estar se banhando. Eu acredito que nós vamos ter gente capacitada para poder diminuir a nossa conta de energia elétrica. Para tanto, nós precisamos de elementos que realmente entendam do setor, profissionais da área, e que tenho certeza absoluta, se nós não tivermos os nossos quadros, caberá sim uma contratação de uma pessoa adequada para fazer esse levantamento, esse estudo, para viabilizar a economia da energia elétrica. Candidato, o senhor ainda tem 50 segundos. Eu agradeço. Ok, então vamos dar sequência aqui a mais um convidado que fará a pergunta. O próximo convidado a se dirigir aqui na frente, por favor, é o senhor Romilton, matrícula 2355. Por favor, senhor Romilton. Não. Ok, então vamos sortear o próximo convidado a fazer pergunta. Só esclarecer, não pode ser de cunho pessoal, até porque a gente não sabe quem vai responder a pergunta. Então, quanto mais genérica, melhor. O próximo sorteado aqui não colocou o nome, colocou a pergunta, mas tem o número da matrícula. Árbitro, podemos chamar pela matrícula? Matrícula 695800. Está presente? Repito, matrícula 695800. O responsável por esta matrícula não está presente? Então vamos sortear novamente aqui. Mais um convidado para fazer a participação aqui, a pergunta a um dos candidatos. Próximo convidado, o senhor Valdir Silva, matrícula 7349. Por favor, senhor Valdir. Quer utilizar isso? Pode utilizar o microfone ao lado. Por gentileza, senhor Valdir, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, é sabido de todos, que a arrecadação extraordinária vem caindo ano a ano vertiginosamente. Eu queria saber dos candidatos que a maioria disse que vai viabilizar o estacionamento do clube. Então, eu gostaria de saber onde vai se buscar essa verba para viabilizar o estacionamento no clube. Seu Valdir, muito obrigado pela participação. Quem responderá essa pergunta é o candidato da chapa de número... Candidato da chapa número 4, o senhor tem 3 minutos. Bom, realmente o estacionamento é uma coisa primordial para o clube. Já falamos aqui que faz realmente parte da nossa gestão futura. Ele vai se viabilizar de alguma maneira, ou através de empréstimo, através de patrocínios, através de empresas que queiram construir e usá-lo por um período. Isso aí vai estar em estudo. Nós já temos, inclusive, já falei aqui antes, uma croquis do que vai ser feito, mas realmente vamos viabilizar de qualquer maneira, sempre com verbas extraordinárias, obviamente.
E é o que eu posso falar. O senhor ainda tem 2 minutos e 3 segundos. Ah, e detalhe, nós vamos, o que for decidido, nós vamos levar para o COF e proceder. Isso aí vai ser uma decisão de todos os 3 órgãos do clube, de uma forma que seja bem claro para todo mundo. Ok. O senhor abre mão do restante do tempo, candidato? Abre. Perfeito. Vamos sortear mais um convidado que fará a pergunta aqui a um dos candidatos. Candidato, não, né? Convidado. Convidado Silvio Arenas, matrícula 1770. Por favor, Silvio. Silvio, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Com os avanços tecnológicos, eu quero saber dos candidatos quais serão a possibilidade de nós melhorarmos o nosso índice de liquidez. Perfeito. Vamos sortear agora o candidato que responderá a pergunta. Candidato da chapa de número... Candidato da chapa de número 1, lembrando a punição que foi lembrada pelo árbitro, ao invés de 3 minutos, 2 minutos para a resposta. Responder ao questionamento, sendo bem claro, não vejo nos relatórios nenhum problema de liquidez, e sim de gestão, de controle. O que falta no clube é controle hoje. Nós temos um sistema integrado, aliás, são 2 sistemas que não se conversam. Nós temos 3 ou 4 caixas espalhados hoje pelo clube e não é centralizado. Então tem dinheiro em várias caixinhas, não temos uma gestão eficiente de cobrança. Então existe uma pequena sim inadimplência, mas a inadimplência maior que a gente encontra hoje analisando as contas estão nos contratos mal feitos, os contratos sem garantias, problemas de gestão realmente. Isso nós vamos melhorar com certeza. Uma integração, uma gestão matricial com todas as áreas, a área financeira, a área jurídica principalmente e administrativa. Então hoje a inadimplência, a gestão ela está a relés de uma gestão eficaz, de ter cobrança, ter gente, ter controles, indicadores. Nós não sabemos hoje qual é o índice de inadimplência do clube. Nós temos um demonstrativo que mostra isso, mas nada apurado cientificamente. O próprio relatório da auditoria ele demonstra isso, que é gestão, é controle. Então, pessoas, sistemas, nós não podemos continuar convivendo com 2 sistemas que não se conversam. Nós falamos há muito tempo de ter uma gestão departamentalizada, por cento de custo, e nós não conseguimos implantar isso até hoje. Então, nosso foco vai ser esse. Primeiro a gestão, primeiro os recursos, e aí sim, buscar de forma matricial, com todas as áreas, todas as vice-presidentes, todas as diretorias, buscar o crescimento do clube. Isso vai trazer melhoria na gestão, nos recursos extraordinários, e não propiciar o investimento que o clube merece hoje. Hoje, parte do recurso é gasto com folha de pagamento. A gestão do patrimônio foi delegada na gestão por falta de gestão. Candidato, tempo encerrado. Vamos sortear o próximo convidado que fará a pergunta também, encerrando a primeira rodada com a participação dos convidados. Depois vamos retornar todas as numerações referentes às chapas aqui novamente ao Globo para dar início a uma nova rodada na sequência. Convidada Sônia Aparecida, se o nome não estiver correto, a matrícula é o 353200. Por favor, Sônia, pode utilizar esse microfone ao lado. Sônia, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite. Eu gostaria de saber que nós temos 2 situações que eu acho delicadas aqui dentro do clube com o nosso jovem, que é o alcoolismo, que o nosso jovem está ficando muito cedo já começando a beber aqui dentro, e a droga. Então, eu gostaria de saber, do candidato que foi eleito, o que vocês pretendem fazer para coibir isso e evitar o máximo possível a droga aqui dentro do clube e que os nossos jovens virem ao contra. Sônia, obrigado pela sua pergunta.
Obviamente, a pergunta da Sônia será respondida pelo candidato da chapa número 6, que terá 3 minutos. Boa noite aos presentes, presidente, comissão e senhores candidatos. Apesar da Sônia, né? Correto? Sônia. O esporte educa, socializa e retira a pessoa das drogas. Eu venho de uma família de esportistas, meu pai foi ciclista, a maioria que todos conhecem meu pai. Eu sou atleta até hoje, eu jogo voleibol. Eu posso garantir para você, nós faremos de tudo para trazer o sócio jovem adolescente para o Aramaçã, coisa que nós não temos aqui. Hoje nós temos um programa que chama-se Paiê, que por acaso uma criação do meu pai quando foi vice-presidente de esportes, junto com Antônio Carlos Moreno, que era o seu diretor de esportes, e é um programa que está até hoje e deu certo, está dando certo. A nossa ideia é mantermos um programa após o Paiê, que hoje a criança ela sai do Paiê com 12, 13 anos e ela não tem mais nenhuma opção de modalidade esportiva no Aramaçã, a não ser o dente de leite. Então nós nunca olhamos para o nosso associado nessa idade. Um dos nossos projetos no patrimônio é nós trocarmos o piso do Salão Tropical, que hoje virou um salão de festas. Ali nós vamos manter uma quadra esportiva e não nós temos um projeto de ali ser um estacionamento. Nós temos que ter opções aqui para nossos associados de terem espaços. Nós temos apenas um ginásio hoje que é tomado para o Paiê. Então nós temos que criar mais espaços cobertos para que nossos adolescentes, nossas crianças possam estar no clube e estar podendo estar numa atividade esportiva. Então nós vamos criar escolas de esportes como voleibol, basquete, handebol, futsal e o atletismo, que já temos algumas crianças que fazem o trabalho com o professor Valdemar, que nós vamos manter isso aqui no Aramaçã. Então você trazer o associado nessa idade, o jovem, propiciando para ele uma atividade esportiva com professores capacitados, você afasta esse jovem do alcoolismo e da droga. Porque no esporte, posso garantir para você, isso não existe. Porque eu fui atleta, eu sou atleta master até hoje e isso nunca teve na minha família. Muito obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 35 segundos. Eu apronto, obrigado. Perfeito. Vamos então dar início à segunda rodada da participação dos nossos convidados. Já restabelecemos os números das chapas no Globo e vamos sortear novamente um dos convidados. Convidado Ayrton Rezende, matrícula 1578. Ayrton Rezende, por favor, pode utilizar o microfone. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Boa noite. Eu queria perguntar para o futuro presidente se ele pretende profissionalizar o futebol, já que vocês estão falando tanto em resgatar a questão do jovem e ter também profissionais de alto rendimento patrocinado pelo clube. Perfeito. Quem responderá a pergunta feita pelo Ayrton Rezende é o candidato da chapa de número... Candidato da chapa de número 1, 3 minutos para a resposta. Associado, respondendo a sua questão e para os demais, nós tivemos a felicidade de, nesse novo estatuto, nesse trabalho árduo que o Conselho teve para elaborar, em conjunto com a diretoria e com o COF, a nova minuta do Estatuto, inclusive aprovada por a votação direta do associado, nós tivemos a oportunidade de abrir essa possibilidade. Nós não tínhamos, tá certo? Agora sim a gente tem condição de trazer e de formar esse atleta aqui dentro. É uma questão agora de implementação do programa. A questão é trazer um programa eficiente e pessoas envolvidas, profissionais da área, que consigam dar conta desse recado, que não é fácil, mas hoje a gente tem espaço para isso. Até o estatuto passado não. Até dezembro o final do ano 2013, nós não tínhamos as possibilidades, hoje nós temos. Okay. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos. Ok. Não está valendo a punição mais, então, só para aquela pergunta. Não, né? Só para aquela pergunta. Então, é assim, a ideia é investir nisso sim. Nós temos já pessoas envolvidas no nosso grupo, focada
com a área de futebol Dente de Leite. Essa pessoa está conosco e ela já está preparada para trabalhar com isso. Tem um currículo bastante invejável e vai usar isso a nosso favor. A ideia é implantar esse conceito para as outras áreas. Tá certo? Até porque o nosso programa em relação ao esporte infantil, considerando o Dente de Leite, eu convido os senhores a nos procurarem para conhecer melhor. Hoje, infelizmente, nós vamos ter a oportunidade de fazê-lo aqui para os senhores, fazer uma integração do PAE com o Dente de Leite. Isso para proporcionar operacionalmente condições para que o clube avance nesse sentido. Nós queremos sim o nosso nome em vários clubes, em vários lugares, levando a marca do Aramaçã. A ideia não é só conquistar esse atleta, mas elevar o nome do Aramaçã no lugar que ele merece. Ok? Muito obrigado. Essa é a nossa proposta em relação a isso. Candidato, o senhor ainda tem tempo. Eu estou satisfeito com a resposta, espero que o associado também esteja. Dando sequência, vamos sortear mais um convidado. Convidado Anselmo Proença, matrícula 2686. Anselmo, por gentileza, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite. Eu gostaria de saber dos candidatos quais políticas na área do social serão adotadas para que os eventos sociais, tais como bailes, festas, etc., possam dar lucro ou pelo menos evitar os prejuízos. Perfeito, vamos sortear agora quem será o responsável pela resposta. Candidato da chapa de número... Número 6, candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Boa noite mais uma vez. Acho que o trabalho no social, eu acho que é um dos carros-chefes do clube para arrecadações. Hoje nossa grande, vamos chamar assim, de galinha dos ovos de ouro é o salão social, que é onde nós fazemos as maiores arrecadações. Festa junina é uma das outras receitas que nós temos, mas tem que ser muito bem planejada para nós não gastarmos muito e termos uma receita muito pequena. Senão é mais fácil chegar para uma empresa e falar, olha, me aluga aqui, portanto, me dá isso aqui e você assume a festa junina. Então nós temos que otimizar o máximo dos nossos espaços aqui para que essa receita entre para o clube. As festas têm que ser muito bem planejadas, onde será gasto o dinheiro, como será gasto o dinheiro, para que esse não entre como uma despesa para o clube. Acredito que nosso departamento social, o nome do senhor Luiz Nunes e o Otacílio aqui presentes, são pessoas que já trabalharam no social, tem um histórico muito grande aqui. Um dos projetos que eles têm é fazer o final de semana coração aberto. Troque um alimento por um sorriso. Eu acho que uma das coisas importantes nós pensarmos aqui também, fazermos um pouco de caridade, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos uma família muito grande dentro do Aramaçã aqui. Fazemos um dia como um Mac Dia Feliz, onde a pessoa vem ao clube, traz um alimento e nós realizamos algumas atividades esportivas, sociais, culturais, para beneficiar algumas entidades. Eu acho que pensarmos dessa forma também é importante. O que o nosso colega colocou, perfeito. Não podemos fazer uma festa aqui para trazer prejuízos para o clube, porque eu sou sócio, você é sócio, isso aqui é uma sociedade, ninguém quer tomar prejuízo, né? Eu acho que todo mundo temos que pensar um pouquinho dessa forma. Então, por isso que às vezes nós cobramos a diretoria, cobramos as pessoas dessa forma, porque eu sou sócio, então meu dinheiro tem que ser bem aplicado. Então, você faz uma festa que dá prejuízo, é meu dinheiro que também está sendo utilizado ali e mal utilizado. Então, nós temos que administrar isso da melhor forma possível. Muito obrigado. Próximo convidado a fazer a pergunta.
Aliás, é uma convidada, Camila, matrícula 3.448, dígito 03. Camila se encontra presente? Por favor, Camila. Pode utilizar o microfone aqui do lado direito do palco. Camila, 30 segundos para a sua pergunta. Por que você quer ser a chapa candidata ao Aramaçã? O que você pode fazer que não tenha sido feito até hoje? Quanto tempo você terá para dedicar à gestão do clube, já que o cargo não é remunerado? Além disso, quero ressaltar que não precisamos de políticos preparados para administrar, e sim associados que estejam realmente engajados e preocupados em fazer uma boa administração para o nosso clube. Obrigada. Obrigado pela participação, Camila. Vamos sortear quem fará a resposta. A resposta será dada pela chapa de número 3. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Boa noite. Camila, eu estava aguardando essa pergunta. Porque é sempre a mesma mesmice, é a administração, é o quinto andar, é o tamborel, é não sei o quê. Eu tenho um plano. Nós faremos uma parceria com um clube chamado Paineiras, aprenderemos com eles o que eles fazem de bom. Eles têm uma escola onde os filhos dos sócios vão para o clube, estudam e ficam o dia inteiro e tiramos os nossos jovens das ruas. Os jovens ficam os dia inteirinho dentro do clube. E o associado ainda tem um benefício, que a mensalidade do Paineiras é muito alta e a nossa é muito baixa. E o nosso sócio, ele terá um benefício de 80% em relação a um colégio como o Puerdomos, um Argos. Então nós manteremos o nosso jovem dentro do clube o tempo inteiro. Utilizaremos a nossa piscina de sábado e domingo aqui, só eu que nado, eu e meu neto. Colocaremos professores, daremos os cursos de natação para nossas crianças e para os nossos jovens. Faremos um intercâmbio entre outros clubes. Aprenderemos como o Paulistano administra o clube dele, como o Juventus administra o clube dele, como o Paineiras administra o clube dele, e faremos um intercâmbio entre as nossas crianças, passando o dia inteiro no outro clube e depois traremos os outros garotos e os outros clubes para conhecer o nosso clube, para divulgar o nosso clube. Eu, quando me pergunto, você nasceu aonde? Em São Paulo? Eu falo, não, eu nasci na Moca, capital do mundo. Quando me perguntam, você é sócio do Paulistano? Eu falo, não, eu sou sócio do Aramaçã, o maior clube do mundo. Nós temos o maior torneio interno do mundo. E em São Paulo, quando se fala em Aramaçã, os caras pensam que é um baile, um bar, ninguém sabe onde fica o Aramaçã. Então nós faremos intercâmbio com todos os clubes permanentes para divulgar o nosso clube. Muito obrigado pela pergunta. Candidato, o senhor ainda tem 40 segundos. Estou satisfeito. Perfeito, então vamos zerar o cronômetro, sortear mais um convidado para fazer a penúltima pergunta desta participação do público. Convidado Bueno, matrícula 5.188. Repito, convidado Bueno, matrícula 5.188. Bueno, por favor. O microfone está à sua disposição. 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora. Boa noite a todos. Bom, eu tenho várias perguntas. Eu pensei que ia ser dirigida a pergunta a um determinado candidato, mas como vai ser um sorteio, eu tenho várias perguntas aqui, vou escolher uma. Qual a primeira providência urgente a ser feita no seu mandato? Perfeito. Quem responderá a pergunta do Bueno é o candidato da chapa de número... Número 2. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom, primeiramente eu não tenho outra coisa para fazer, não tenho que pensar muito não. Fazer uma recuperação financeira e econômica nesse clube. Isso é primordial.
Sem fazer a recuperação financeira e econômica desse clube, não se faz nada. Não se faz pista de skate, não se melhora o parque aquático, não se melhora nada. Tá? Segundo, nós temos que fazer o quê? Criar institutos financeiros, controle financeiros e controles contábeis decentes nesse clube. Isso não tem. Tá? E eu tenho autoridade suficiente para falar isso. Tá? Com certeza. Tá? Não tem. Modernizar nossa peça orçamentária. Não tem uma peça orçamentária moderna que se justifique o tamanho do Clube Atlético Aramaçã. O Clube Atlético Aramaçã, ele tem um orçamento superior a 147 municípios do estado de São Paulo. E o seu orçamento é feito na base de uma planilha que, até vamos falar assim, mal feita. Tá? E que é discutido todo ano aqui. E que muitas vezes não é cumprido também. Não é atendido. Porque não há controle financeiro e não há acompanhamento. Então, essa é a primeira coisa que se tem que fazer. Tá? Segundo, colocar institutos dentro da administração voltado para legalidade. Existe um estatuto. Tá? Eu aprendi no COF do ano passado que é possível, sim, a gente fazer a coisa correta, ou próximo do correto. Se a gente não tem a perfeição, mas nós temos que buscar a perfeição de trabalhar na legalidade. Tá? Isso é primordial. Tá? Na legalidade, obviamente, vai aparecer uma outra coisa que seja mais transparente: a moralidade da administração. Tá? Não dá para se falar de outra coisa. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer: passar a cabeça e o cérebro desse clube a limpo, passar a limpo. Depois disso, buscar para investir nos nossos jovens, nas crianças, na família, buscar com que a família venha aqui e curta esse clube de forma decente e digna. Que não tenha que ficar do lado de fora. Hoje, se um pai chega aqui para acompanhar uma criança naquele parquinho, ele não tem onde ficar. Ele não tem onde ficar. Isso é uma realidade. Então não tem espaço. Ele vai ter que ficar lá dentro do parquinho, junto com a mãe, ocupando um espaço. Nosso clube não tem mobilidade, não tem espaço para construir tudo aquilo que a gente gostaria de construir. Só tem uma alternativa básica: ou pega financiamento para comprar horizontalmente, ou verticaliza esse clube. Não vejo outra solução. Então, isso a gente só faz se tiver... Candidato, tempo encerrado. Obrigado. Vamos agora à última pergunta desta rodada, destinada aos candidatos respondendo a pergunta dos convidados. Convidado Sandro, matrícula 13.701, dígito 1. Sandro, por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Tendo em vista que administrar o clube demanda bastante tempo e disponibilidade, eu gostaria de saber do candidato e do primeiro e segundo vice-presidente qual a disponibilidade de tempo para essa tarefa. Obrigado, Sandro, pela sua pergunta. A resposta será dada pela chapa de número 4. Candidato, 3 minutos para a resposta. Bom, nós temos uma chapa que é composta por vários elementos. E, além disso, já se estuda, como todas as empresas já fizeram hoje, familiares, etc., profissionalizar um gestor que vai ficar no clube para verificar as necessidades do clube e vai realmente ser a pessoa que vai trazer os problemas, as soluções e colocar em discussão com a diretoria inteira. Mas, independente disso, eu estou aposentando agora também em maio. Com certeza eu não vou ficar o dia inteiro aqui no clube. Voltando a dizer que tem uma diretoria ampla, mas mesmo assim terei um tempo razoável para dar ao clube. É isso aí. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos. Então, já falei, todos aqui têm algum tempo. Tem o Batista, tem todos. Nós temos uma série
de participantes, colaboradores, amigos, que vão olhar o clube com bons olhos. Eu não vou mudar daqui da região, todo mundo está comentando isso. Vou permanecer em Santo André e vamos trabalhar pelo clube, pelo bem-estar dos associados. É isso. O senhor abre mão do restante do tempo, candidato? Abre. Perfeito. Então, encerrada mais uma rodada de participação aqui dos nossos convidados. Agora, de pronto, nós vamos aqui à pergunta do mediador. Eu farei uma única pergunta e ela será respondida por todos os candidatos por meio de sorteio. Cada candidato terá 3 minutos para fazer a resposta. A pergunta é a seguinte: candidato, se eleito, qual será a relação estabelecida com o poder público, seja para ampliar a capacidade orçamentária ou seja para a realização de eventos? Vou repetir. Candidato, se eleito, qual será a relação estabelecida com o poder público, seja para ampliar a capacidade orçamentária, seja para a realização de eventos? O primeiro a responder a pergunta é o candidato da chapa de número 4. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom, é fundamental que dentro da nossa comunidade tenhamos uma troca de, como é que se diz? De permuta, de participação, de verificação, de arrecadação de verbas, que já foi tentado aqui, inclusive, e nós temos em andamento, já tem estudos de parcerias, inclusive de leis que o próprio governo colocou à disposição para a gente buscar arrecadar recursos. E hoje, como já está dito aqui no Estatuto, o Aramaçã tem condição de profissionalizar. Então nós teremos mais condições de chegar numa prefeitura e verificar verbas, que já ocorreu esse fato aqui antes, e vamos continuar buscando essas próprias verbas. A Lei Rouanet já foi verificado a primeira experiência, vamos tentar outras coisas nessa lei e vamos arrecadar o que puder do município, o que dessa forma. Obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e meio. Ok, já estou satisfeito. Perfeito. O próximo candidato a responder a mesma pergunta é o candidato da chapa de número 3. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Esta pergunta eu estou bastante a caráter para poder responder. Mesmo porque eu já fui político, já fui vereador em Santo André, já fui deputado estadual. Eu acredito que o clube não possa ter uma relação muito apertada com os poderes públicos. Ele não pode ter tendência política. O que o clube tem de sempre ter em mente é o associado, para que ele exerça toda a sua função de associado e do bem-estar. O que nós pretendemos fazer é utilizar as ferramentas disponíveis. E quais são as ferramentas disponíveis? As ferramentas disponíveis são os convênios firmados com as entidades públicas, para que o clube tenha uma participação maior, ou em dedução de impostos, ou alguma coisa que ele tem de pagar para o poder público. Do outro lado, fazer com que as verbas para um clube associativo como é o Aramaçã, Clube Atlético Aramaçã, existem verbas municipais, estaduais e federais que dão incentivo para que os clubes, principalmente os clubes atléticos, desenvolvam atividades olímpicas.
É isso que nós vamos buscar. Verbas municipais, estaduais e federais, principalmente as federais, porque são essas verbas federais que vêm mais de encontro com o próprio clube do Aramaçã. Nós já tivemos aqui associados e atletas que defenderam as cores do Brasil fora, mas para isso o clube na época investiu. Hoje não, hoje existem as verbas específicas para desenvolvimento de atletas. Nós falamos tanto em desenvolver as nossas crianças em algum esporte, nada mais justo do que buscar essas verbas para que o clube sempre participe da formação de novos atletas. É esta a nossa posição. Candidato, o senhor ainda tem 20 segundos. Eu declino. Sortear o próximo candidato, que fará a resposta também da mesma temática. Candidato da chapa de número... Número 1. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Novamente, senhores associados, a pergunta é extremamente importante, porque, acima de tudo, parceria com o poder público, ele não pode se restringir só à prefeitura. Nós somos uma associação civil, uma pessoa jurídica de direito privado. Essa é uma associação civil privada, que vive e se sustenta dos recursos que ela própria gera, especialmente a mensalidade do associado. Portanto, qualquer parceria, em primeiro lugar, tem que atender o nosso estatuto. Isso não sou eu, é qualquer administrador. E, por acaso, eu preservo isso muito. Quem me conhece aqui no Conselho sabe o quanto nós lutamos para cumprir esse estatuto na íntegra. E o nosso estatuto prevê que o Aramaçã não pode tomar nenhum partido político. Não pode servir de trampolim político para ninguém e para nenhum partido. E isso, na nossa parceria, que será desenvolvida, e todo mundo precisa dessa parceria, eu próprio, na minha vida profissional, cansei de assinar parcerias em que as empresas que eu prestava consultoria aderiam a programas. Porque, para que todos saibam, a parceria pública e privada, ela não é só a prefeitura vir aqui e trazer atleta ou a gente ceder espaço para a festa da prefeitura, não é isso. Isso é muito pouco. A parceria pública e privada, ela exige e cobra do administrador que se responsabilize em usar dinheiro público aqui dentro, a responsabilidade com essa verba. E essa verba não vem da parceria público, com o poder público, estadual ou federal. Ela vem das empresas, que o poder público abre mão do imposto de renda que teria direito a receber, para que esse dinheiro seja destinado a um projeto sério e execuível. O que nós tivemos aqui até hoje, por acaso, não era execuível. Existem programas aqui dentro, mas infelizmente foram mal dimensionados. A questão é dimensioná-los de acordo. Então, uma parceria pública com relação ao Aramaçã, ela tem que ser feita, sim, é sempre bem-vinda. Qualquer parceria, inclusive privada, desde que respeite o nosso estatuto e respeite o nosso associado. Se assim o for, será muito bem-vindo e será muito bem administrado, vocês podem ter certeza. É nessa condição que entendemos que isso é possível a parceria, sim. Aqui não é palanque para políticos se prevalecer em cima do nosso associado. Ele vem, é muito bem-vindo, seremos todos muito bem receptivos, assim como esperamos o contrário. Porém, que seja respeitado o associado Aramaçã e o nosso estatuto. Temos sim interesse e eles têm interesse também, mas essa atividade tem que ser absolutamente amistosa e dentro de um critério que nos interessa. E o que nos interessa é a regra do estatuto. Ok? Então essa é a nossa visão em relação a isso. Muito obrigado a todos. Próximo candidato a responder a pergunta é o candidato da chapa de número... Chapa número 2. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bem, nós temos que, eu vou dividir aqui a minha resposta em duas partes. Primeiramente, na obtenção dos recursos. Então, as parcerias públicas e privadas é uma coisa comum hoje no Brasil. Eu não vejo crime por não participar de uma dessa, uma vez aprovado pelo COF e pelo Conselho Deliberativo. Nós não podemos nos fugir da legalidade aqui dentro. É o Estatuto que manda isso e que pede isso. Então, uma vez que isso nos beneficia e que o Estatuto nos leva ao COF,
nos leva ao COF, que o COF aprove isso aí, mediante relatório específico, e é aprovado aqui pelo Conselho Deliberativo, nós utilizaremos. Tem os incentivos fiscais também, que poderíamos usar, sem problema nenhum, não há o porquê de não fazê-lo. Agora, e da aplicação desses recursos? A aplicação desses recursos vai de acordo com a necessidade de momento. Pode ser mais para eventos em um determinado momento, pode ser para outra coisa em determinado momento. Nós teremos uma gestão de 4 anos. Com certeza, nesses 4 anos, vamos passar por variáveis administrativas muito grandes e muito constantes. Não dá para chegar aqui agora e falar assim, não, nós vamos colocar tudo isso aí através de evento, mas que tipo de evento? Evento esportivo? Evento social? Depende do momento. Se aquele momento nos carecer isso e prever isso daí no orçamento, porque não pode fazer coisa fora do orçamento. Tem que constar no orçamento isso aí. Constou no orçamento, esse orçamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, não há por que não fazê-lo. É isso que eu tenho que falar. Obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e meio. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e meio. Não, estou satisfeito. Obrigado. Perfeito. Então vamos ao último candidato a responder sobre a mesma pergunta. Obviamente, candidato da chapa de número 6. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Não sobrou muito para eu falar, já vou ser repetitivo, que os demais candidatos falaram, todos com as suas causas. Uma das coisas que nós tentaremos fazer é uma parceria que já foi feita, foi um trabalho que foi feito aqui pelo associado e conselheiro Gilberto Tercetti, onde ele fazia um trabalho social com as crianças da periferia aqui da região, onde ele dava um treinamento gratuito para essas crianças aqui na nossa pista de atletismo. Então isso eu acho que é um trabalho bacana, interessante, que a gente pode estar fazendo. O nosso clube durante o dia ele fica razoavelmente vazio, né? Acho que um trabalho social como foi feito, eu não sei se o Gilberto Tercetti, que está aqui presente, continua fazendo esse trabalho, mas foi feito num passado recente que eu lembro e dá um resultado muito interessante. Então essas parcerias eu acho que têm que ser feitas por nós. A gestão do nosso presidente Antônio Guilhem, quando ele foi presidente, ele tinha uma relação muito boa com o prefeito Celso Daniel, o prefeito João Vamileno em seguida, mas nunca tivemos bons benefícios para o clube. Era uma parceria, mas não tinha nada de vantagem para nós. Como o candidato da Chapa 1 mencionou, nós temos que ter cuidado nessas parcerias públicas para com o nosso clube, que nem sempre são interessantes. Eu acho que o que podemos fazer valer, como nosso candidato, nosso amigo Ademir Scarpelli comentou, é fazer valer a lei do incentivo ao esporte, onde você tendo 3 modalidades olímpicas, você tem o incentivo do esporte. Nós podemos ter aqui dentro um nadador, um halterofilismo e um atleta. São 3 atletas já de modalidade olímpica, onde você tem condições de receber o benefício do governo. Então eu acho que o Aramaçã, com a sua grandiosidade toda, nós podemos fazer valer esses benefícios e sim, dessa forma, uma parceria com o poder público. Muito obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 35 segundos. Não, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Perfeito. Só antes dos encerramentos, quero passar a palavra aqui ao Wilson Ambrosio, nosso árbitro, que vai fazer a condução aqui. Pois não, Wilson? Bom, senhoras e senhores, no início fiz uma solicitação a todos. Eu queria agradecer sinceramente a postura de todos aqui presentes, que conseguimos levar esse debate, acho que de uma forma bastante clara, com a participação de todos os candidatos, uns abordando alguns assuntos, outros assuntos, mas com certeza de interesse de todos aqui presentes. Quero agradecer as perguntas que foram formuladas também, acho que elas foram muito importantes, porque demonstram o espírito do associado naquilo que o preocupa. E uma das perguntas, quando se falou aqui em droga e bebida, eu entendo que isso tem que ser uma das maiores preocupações de todos nós e de quem vier assumir a presidência desse clube. Esse é um fator que hoje está degenerando totalmente a juventude e acho que tem que ser uma obrigação de todos nós como cidadãos
da responsabilidade de evitar esse caminho tão nefasto que vem ocorrendo na sociedade brasileira. Queria agradecer aos senhores presidentes e vice-presidentes, candidatos, melhor dizendo, e que todos tenham bastante sorte no pleito, que procurem cumprir aquele que vier a ser eleito com os compromissos assumidos nessa noite. Quero também parabenizar o nosso mediador por o trabalho executado, levando de forma bastante clara e, ao mesmo tempo, fazendo com que os candidatos observassem as regras que foram estabelecidas. Parabéns, e eu passo a palavra agora ao responsável pela comissão que fará o encerramento. Obrigado, Tostão, a todos os candidatos. Espero que a gente tenha hoje aprendido um pouco mais ou conhecido um pouco melhor as propostas. Nas considerações aqui, eu gostaria de lembrar e pedir a colaboração de quem ficou até esse horário aqui, para multiplicar não só o que ouviu, mas também dizer o seguinte: nós temos aí, agora está aqui o totem, né, Fofão? Que é a nossa urna, nossa votação no dia 27, tem uma urna aqui e depois vai ficar no saguão embaixo. Então peço para as pessoas virem se familiarizar, né, conhecer, tirar as dúvidas, mas o mais importante é o seguinte, é participar do dia da eleição. Então o titular e o cônjuge, se cada um que sair daqui levar ou trouxer, né, o conjunto dos associados, o maior número de associados que possam vir votar, nós vamos ter uma eleição democrática, plena, e é isso que a gente efetivamente aguarda e espera. Esperamos que, em função do tempo corrido, etc e tal, poderíamos ter mais, mas que a gente espera que essa eleição ela tenha semeado para que nas próximas a democracia, o aprendizado, tá certo? A relação de convivência que há entre todos nós, que estamos todos de um mesmo lado, ela possa ser prosperada. Aos candidatos eu queria agradecer de coração aqui a forma como tem recebido, a forma como tem nos apoiado, a relação que nós criamos, e é isso que a gente queria, não só continuar até a eleição, mas que isso possa prosperar para além da eleição, e cada um daquilo que somou, que trouxe de contribuição, possa também trazer essa contribuição, independente da posição que está, em benefício do clube. E que vocês ficam, e aí vocês têm uma grande responsabilidade a partir de agora, que é trazer o associado também para votar. E é isso que a gente conta e espera que vocês façam para o clube. Muito obrigado a todos, viu, Leandro? A você um abraço, a todos que participaram. Boa noite.